Uma boa tarde a todos que aqui estão e também aqueles que estão nos assistindo pela TV Seara do Mestre. Que a paz do Mestre, que a sua alegria, que o bom convívio que ele tanto pregou junto aos seus apóstolos também seja presente nas nossas ações e também durante esta tarde. Antes de nós falarmos sobre conduta espírita propriamente dita, nós vamos fazer algumas reflexões, vamos lançar algumas ideias. Toda construção, para ela ser considerada uma boa construção, para ela ser considerada uma construção perfeita, ela tem que ser realizada em cima de alicerces, em cima de fundações. E essas fundações e esses alicerces precisam ser realizados para quem tem competência para tal. Todo esse planejamento, toda essa preparação para que a construção, para que a edificação seja precisa, seja bem elaborada, tem uma importância vital. Porque se é assim, as construções tendem a tombar, tendem a cair, quando não forem feitas em cima de uma base bem elaborada. Vamos ver o que é a definição, então, de fundações de alicerces. Para se construir uma obra, um edifício, por exemplo, é absolutamente necessário e indispensável que se comece pelas fundações, pelos alicerces. Uma obra só será sólida, firme, durável e não correrá riscos de desmoronar se suas fundações e seus alicerces forem muito bem feitos. As fundações, os alicerces determinam a forma, a estrutura geral, o peso que a obra terá. Para se ter a melhor obra, é necessário ter-se a melhor fundação, o melhor alicerce. Quem são os alicerces? O que é a fundação da doutrina espírita? Aonde a gente tem a base de tudo? Nas 5 obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, lá de 1857, o Livro dos Médiuns, de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, o Céu e Inferno, de 1865, e a Gênese, de 1868. E qual que é a obra que a doutrina espírita vem nos ajudar a formar? Quem é a obra? O Espírito. Somos nós. Mas, da onde vem essa palavra? Então, vem do inglês, spirit, rapper, e do francês, spirit. Pessoa partidária do espiritualismo, espiritista. E o espiritismo é doutrina que professa o aperfeiçoamento moral do ser humano a partir de ensinamentos e orientações manifestadas pelas almas ou espíritos dos mortos. Essa definição a gente tirou lá do dicionário Larousse. Por que tudo isso? Por que nós estamos falando tudo isso? Porque nós precisamos ter fidelidade e conhecimento da doutrina espírita. A nossa fé precisa ser uma fé racional, uma fé onde a gente entenda o que a gente está professando. Por isso que o estudo do Espiritismo é para qualquer um dos adeptos ao Espiritismo fundamental. Não adianta a gente ser um trabalhador se nós não estudamos. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ter um tempo dispensado ao estudo. Porque só assim nós teremos condições de entender o que estamos falando, o que estamos fazendo,
em especial nesse caso, a fluidoterapia. A gente precisa saber o que a gente vai realizar, qual a tarefa, por quê, como que isso tudo se processa. Por isso, a necessidade do estudo do Espiritismo. O que ele vai nos proporcionar, esse estudo? A pura alegria do conhecimento. Vocês já viram? Nós viemos à casa espírita porque queremos. Então, o estudar vai nos dar uma alegria, vai gerar em nós um contentamento. Oferece também a consolação, a esperança, nos remetendo à nossa natureza espiritual e divina. A gente começa a se reconectar com Deus, começa a perceber a nossa condição como filhos de Deus. E também vai favorecer o nosso progresso moral pela identificação das verdadeiras leis morais. O que o Espiritismo, então, nos impulsiona? O que ele nos dá? Uma visão de conjunto. A gente começa a ver que nós não estamos aqui à toa. E a gente começa a perceber que tudo que nós fizemos gera uma consequência. Que tudo se interrelaciona. O que eu faço aqui hoje pode ter uma consequência danosa ou boa daqui a 100, daqui a 150 anos. Então a gente vai começar a ver que tudo se interrelaciona na obra da criação. E ele nos impulsiona, então nos possibilita a conhecimentos superiores. Ele aumenta a nossa autoestima, porque desperta em nós a valorização da vida. A gente começa a perceber a grandiosidade, a grande oportunidade que nós temos de estar aqui. Nesse momento. Quando tantas almas pedem, suplicam para ter uma oportunidade de estarmos encarnados, a gente começa a perceber que nós temos esse privilégio hoje. E o Espiritismo impulsiona o propósito de viver. Demonstra a necessidade da boa utilização do tempo. Nós começamos a nos questionar o que fizemos do nosso tempo. E começa a nascer em nós a sementinha do trabalhador. A gente começa a ver que a gente pode se doar um pouco mais. A gente recebe tanto quando entra na doutrina espírita, a gente começa a perceber que podemos, então, também doar um pouquinho do nosso tempo, da nossa disposição, da nossa boa vontade, em prol do outro. O Espiritismo impulsiona o compromisso com o bem, porque faz nascer em nós a vontade da transformação moral. Nós começamos a perceber a necessidade que nós temos de nos melhorar, de crescer, de evoluir. O Espiritismo impulsiona a contribuição pessoal no progresso espiritual. A partir do momento que eu percebo que eu tenho que melhorar, eu melhorando, eu contribuo para a obra geral da criação. E ele recomenda que nós deixemos brilhar a nossa luz. E o trabalho da fluidoterapia é uma oportunidade que nós temos de deixar brilhar a nossa luz. O Espiritismo impulsiona e fortalece a fé. Nos dá coragem. Ele não vai responder todas as nossas perguntas, ele não vai solucionar todos os nossos problemas, mas ele vai nos dar a coragem, o ânimo, a determinação para que a gente encontre as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos problemas. A gente passa a entender o porquê das dificuldades.
Ele impulsiona, então, a esperança, porque ele dá certeza de dias melhores. A gente entende que hoje a dificuldade é de hoje, mas amanhã ela vai passar. Ele dá a certeza, né, de chegada de dias melhores, ensinando a sua construção desde hoje. A gente entende a lei de causa e efeito, passa a entender que tudo que fizermos hoje terá uma consequência amanhã. E se bem aproveitarmos o nosso tempo, se bem fizermos a nossa lição, amanhã vamos ter uma boa colheita. E o Espiritismo nos dá, por fim, um impulso máximo para a ação redentora. Porque fora da caridade não há salvação. E cá estamos nós, hoje aqui, nos predispondo ao trabalho. Porque a gente começa a entender a necessidade de oferecer algo. O nosso tempo, as nossas energias, no caso da fluidoterapia, a nossa contribuição para a obra do Cristo, para que possamos também auxiliar a Ele no consolo, no amparo, a tantas almas aflitas que, quem sabe, chegaram aqui como nós, em dificuldades, em dores. Então, nós viemos à Casa Espírita, estamos nos predispondo ao trabalho, e nós somos convidados ao trabalho e também à divulgação da doutrina espírita. E qual é a melhor maneira que a gente pode divulgar a doutrina espírita? Kardec dizia que a maior caridade que fazemos ao Espiritismo é a sua divulgação. Mas Divaldo vai além. E ele diz que a maior divulgação que fazemos do Espiritismo é a nossa conduta. Será que é mesmo? Como assim a nossa conduta? O que o nosso agir tem? Nos oferece? Irá tocar o outro como? O que isso quer dizer? Se a divulgação da doutrina não nos aquecer interiormente, de forma que sejamos um jato de luz interior, aqueles que se deslumbrarem com o encantamento da nossa palavra, desanimar-se-ão com o testamento doentio do nosso exemplo. Aqui a gente começa a perceber que somos nós, o nosso modo de proceder, a nossa conduta, a melhor divulgação do Espiritismo. E aí a gente lê, vejam que não é à toa o que a Cláudia encontrou no início, quando ela leu a mensagem do livro Conduta Espírita, que ela falou do exemplo. Então é no nosso exemplo que nós vamos mostrar, nós vamos divulgar o Espiritismo. Todos conhecem essa mensagem do livro Vida Feliz, mas é bom a gente lê-la novamente para que a gente interiorize o seu texto. Ela diz nessa mensagem que mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre tem alguém a nos observar. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Percebem a importância da nossa conduta? Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Percebam que nós somos responsáveis não só por aquilo como nós agimos, mas a maneira como nós falamos, o que nós dissemos,
e somos responsáveis por aquilo que a gente inspira no outro. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiam fazer, não fosse aqueles que pensam de igual modo e os apoiam. Assim também, a obra do bem faleceria se não houvessem pessoas que se vinculassem com sacrifício e amor. E agora vem, então, o grande ensinamento para todos nós. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Começam a perceber a importância da nossa conduta? Se bem êxito nós lograrmos nessa atividade, no modo de proceder, nós teremos já uma colheita satisfatória. Então, todos nós que estamos laborando por um mundo melhor, que os nossos atos não desmintam as nossas convicções. Porque nós, filhos da luz, vejam como Divaldo nos qualifica. Filhos da luz, seremos facilmente identificados pela luz que esparziremos em toda parte. E aí, então, a gente chega àquela famosa frase que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Aqui o que nos pede a espiritualidade amiga é que a gente passe a observar as nossas ações, os nossos pensamentos, e que a partir então desta observação, dessa vigilância, a gente dome essas imperfeições que ainda brotam em nós. Que a gente tente aos poucos ir retirando da nossa conduta aqueles atos que não estão de acordo com o amor, com o perdão, com a indulgência. A gente vai ser reconhecido pela luz. Então, nossos atos precisam ser atos equilibrados, atos, palavras e pensamentos, bons pensamentos, que a gente tenha bons atos, que a gente faça escolhas melhores. Ninguém está pedindo aqui que a gente seja de uma hora para outra um santo, um anjo, mas que a gente vá aos poucos, a cada dia, modificando aquilo que não está bom, aquilo que não está de acordo. A gente pensa muitas vezes que é fácil, é tranquilo a gente ser espírita, mas ser espírita nos pede que a gente tome melhores decisões e a gente está sempre sendo observado. Sempre tem alguém que te reconhece da casa espírita. Na rua, no elevador, às vezes chegam, nos cumprimentam e a gente não sabe quem é, mas foi daqui da casa. Então vejam, e a gente já não é mais a Priscila, que vai ser reconhecido também um trabalhador espírita. E muitas vezes é o nosso exemplo que a gente vai conseguir trazer aquele familiar que a gente tem. Era ele que precisava vir para a casa espírita. É pelo nosso exemplo que a gente vai conseguir convidá-lo para vir até aqui. É pelo nosso exemplo que a gente vai conseguir cativar mais trabalhadores. A todo momento tem alguém que se afina com aquilo que a gente pensa. E o bom seria que se a gente tivesse só pensamentos bons. Mas para isso tem a vigilância. A gente não consegue se manter num padrão de pensamento sempre elevado, mas sempre que possível, vigiar quando esse pensamento começar a
vir pensamentos deprimentes, negativos, que a gente vigie e opte por uma prece, por uma música calma, tranquila, para que a gente volte a ter um pensamento elevado. Por que que a gente tem que mudar aquilo que não está certo? Por que que a gente tem que modificar? Por que que a doutrina espírita vem e nos indica essa mudança? Qual é o fundamento da mudança? Nós temos que dignificar a nossa condição de espírito, levando-o a sério e procurando, na medida do possível, vejam como a espiritualidade é carinhosa conosco, na medida do possível, fazer esforços para cultivar o espiritismo do ponto de vista intelectual. O que é o ponto de vista intelectual? É o estudo, mas daí aplicá-lo em nossa vivência. Então, tudo aquilo que a gente vê nos grupos de estudo, tudo aquilo que a gente conhece da doutrina espírita, a gente deveria tentar colocá-la em prática. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que já está. A gente não pode mais perder tempo e ela é imprescindível, essa mudança. Por quê? Enquanto o homem não melhora, o mundo não se transforma. A gente quer tanto morar num mundo de regeneração, mas ele não vai mudar enquanto nós não mudarmos. Enquanto a gente tiver pensamentos egoísticos, ainda ter orgulho dentro de nós, nós não vamos conseguir colaborar para a transformação desse planeta. Inútil, pois, apelar para as modificações superficiais. Não adianta mais tapar o sol com a peneira. As mudanças terão que ser profundas. E nós temos que insistir na mudança essencial de nós mesmos. Às vezes a gente olha aqueles telejornais e diz, por que que eles não agem diferente? Por que que eles brigam tanto? Por que que eles não fazem assim? Por que que eles... E eu? O que que eu estou fazendo para que esse mundo de paz, esse mundo onde o amor vai ser mais presente, esse mundo de regeneração chegue mais rápido? Todo mundo quer ir morar numa colônia, né, depois de desencarnar, uma colônia bem bonitinha, né, já pertencendo a outros planos, já estão pensando além do nosso lar, mas ninguém pensa no agora. O que eu posso fazer agora para me modificar? Às vezes a gente tem assim uma relação de, este ano eu quero fazer 100 coisas. Se eu fizesse uma relação com 10 e eu tentasse fazer aquelas 10, seria mais eficaz. A autoeducação é um trabalho, se autoeducar. E como que eu vou iniciar esse trabalho de iluminação da nossa própria alma? Esse esforço individual deve começar com autodomínio. Essa semana, o projeto Educando Sentimentos, que é um projeto que a casa aqui tem, fez uma proposta bem interessante. Que quando a gente quisesse brigar com alguém, quando a gente quisesse falar mal de alguém, que quando a gente quisesse gritar, falar, e que a gente colocasse um pouco de água na boca e que a gente não falasse. Claro, não engolisse, ficasse com a água na boca. É um bom método para o autodomínio. Quando a gente quer falar, põe um pouquinho de água. O Chico disse que funcionava. Ao invés de responder, de reagir, fica com a água na boca. Daí a gente também pensa, né?
A gente reflete, a gente acalma, a gente serena. Com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores. Então, que a gente tivesse esse autodomínio com esses sentimentos egoístas e inferiores. Com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. É um trabalho realmente que não dá brilho e nem ascensão social. Mas dá uma autorrealização muito grande. Como é bom quando as pessoas nos chegam e nos falam assim, como existe duas Priscilas, uma antes do Espiritismo e uma depois. Né? Como é bom quando as pessoas reconhecem, quando a gente também percebe, porque a gente está falando aqui que a gente tem que mudar, que a gente tem que se transformar, mas nós já mudamos, nós já nos transformamos, nós precisamos também ver os pontos favoráveis que nós já vencemos. Porque aceitar vir para uma casa espírita, se tornar trabalhador de uma casa espírita, a gente já tem pontos favoráveis ao nosso favor. Mas como é bom quando a gente percebe que a nossa caminhada já deu pulos favoráveis. Como é bom. É muito bom. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros. Porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, esse trabalho de autoeducação, é um trabalho que ninguém pode fazer pelo outro, por mais boa vontade que o outro tenha. Esse é um trabalho intransferível e cabe a nós realizá-lo. E este é o momento, pessoal. Não vamos esperar uma nova encarnação para que a gente busque essa reforma interna. A gente precisa investir nesta autoeducação. Por quê? Porque o ideal é que a gente tenha características do homem de bem. Alguém já leu lá no Evangelho, no capítulo 17, as características? Este é os objetivos para todos os homens em geral, mas muito especial para aqueles que querem ser, para aqueles que são trabalhadores de uma casa espírita. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. O homem de bem, ele interroga a sua consciência. Vocês fazem isso? Todas as noites, lá como Santo Agostinho nos ensinou, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Se interrogar se os nossos atos daquele dia estão de acordo com o que é certo. Isso é uma boa tarefa e uma boa maneira da gente se autoeducar, porque se eu faço essa interrogação diária, eu vou ver aquilo que eu tenho para trabalhar, aquilo que eu tenho que me modificar. Enfim, que a gente perceba com tudo isso, se eu fiz ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Este é um parâmetro que serve para a maioria das nossas ações. Será que eu fiz tudo aquilo que eu gostaria de receber? E se eu não fiz, que eu tenha vontade e determinação de amanhã vir a fazer. O homem de bem, ele tem fé em Deus, porque ele acredita na bondade de Deus. Ele acredita na sua justiça, ele sabe que tudo tem um porquê.
Deus nada de inútil faz. Nada acontece sem a permissão de Deus. O homem de bem, ele tem fé no futuro. Ele acredita na continuidade da vida. Como ele acredita nessa continuidade, ele faz escolhas inteligentes. E uma das escolhas inteligentes é buscar essa transformação moral. Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. O homem de bem, ele respeita as ideias dos outros, as crenças. Ele respeita a si próprio. Ele vê no outro um irmão de caminhada, não um adversário. O homem de bem sabe que a caridade é seu guia. Ele faz o bem pelo bem. E quando lhe acontece algo de mal, ele retribui com o bem. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Porque quem é o modelo do homem de bem? Quem é o modelo? Quem é o nosso modelo? Jesus. E o que Jesus nos ensinou, o que Jesus nos mostrou. O homem de bem, ele é indulgente para com as fraquezas do outro. Por que ele é indulgente? Porque ele também tem fraquezas, nós também erramos. Como que eu não vou desculpar o erro do outro? Se eu também erro. Eu preciso do perdão. Como que eu não vou perdoar? O homem de bem, ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. O homem de bem, ele sabe que ele é falível. Ele sabe que em alguns momentos ele erra. Mas ele vai lá e tenta acertar. E ele trabalha principalmente não para modificar os outros, mas para modificar a si mesmo. E ele se vê hoje, ele vê que hoje ele já venceu, ele reconhece também, sem se envaidecer, mas ele reconhece que hoje ele foi melhor do que ontem. E isso já lhe dá uma alegria muito grande. Ele não exalta a si mesmo, porque ele trabalha internamente o seu orgulho. Esse é um trabalho que não dá, como a gente disse, ascensão, mas dá alegrias muito grandes e alegrias sinceras. Ele não se envaidece. Ele não se envaidece nem do que ele tem materialmente e nem daquilo que ele já conquistou moralmente. Ele sabe também que aquilo que ele tem de material é um empréstimo de Deus e que um dia ele vai ter que prestar conta de tudo que ele tem. E quem quer que se esforce para possuir essas características já está no caminho certo. Então esse é o nosso objetivo maior como espírita e como trabalhador espírita. Quando tivermos dúvidas em quem seguir, qual o ídolo que a gente deve exaltar, que a gente lembre de Jesus, porque ele sim é o homem de bem perfeito e é na figura dele que a gente deve reconhecer o guia e o modelo. Somente a ele. Jesus é para o homem o exemplo de perfeição moral a que pode pretender a humanidade na terra.
Lembre que tudo aquilo que Jesus fez, como Jesus agiu, nós também temos condições de um dia chegar lá. Ele é o nosso objetivo. Como ele agia, como ele falava, como ele pensava, é o nosso objetivo. É o objetivo de todos nós. Por quê? Porque a missão do homem inteligente na Terra é fazer um bom uso da inteligência que Deus nos deu, mas trabalhar para o bem de todos. Não querer, né, tudo para si, e sim também repartir aquilo que ele tem, dividir. Como que deve ser, então, a minha conduta espírita como trabalhador passista? Como que deve ser? A gente fez um aqui em relação específica ao trabalhador passista. Além de todas as características do homem de bem, especificamente para o trabalhador passista, a gente citou algumas. Entre elas, então, vigiar, ter humildade. É bem aquilo que a gente já falou. Muito mais do que como espírita, o trabalhador precisa vigiar os seus atos e os seus pensamentos. Isso é uma observância constante a todos os momentos. O trabalhador passista precisa ter humildade para reconhecer que ele tem situações a serem melhoradas, porque só aquele que reconhece que tem algumas situações a ser melhoradas é o que vai empenhar esforços para modificar. Porque aquele que se acha perfeito entende que não tem nada a ser modificado. Então, por isso da humildade, a necessidade que todos temos de desenvolver. Também o trabalhador passista precisa desenvolver esta característica, a humildade, porque em alguns momentos da nossa vida nós vamos nos sentir com problemas, com dificuldades, e em alguns momentos nós vamos precisar nos afastar da atividade para que a gente se reequilibre. Como que a gente vai conseguir trabalhar se nós não estamos bem? Então, quando nós estivermos com dificuldades, com problemas, porque todos nós temos, todos nós que vivemos nesse mundo de provas e expiações, temos dificuldade, temos problemas a serem vivenciados, em alguns momentos nós não vamos estar muito bem. E nesses momentos, reconhecer essa fragilidade e colocar essa fragilidade para o coordenador da tarefa. Porque é de vital importância que o trabalhador esteja bem para melhor ajudar, para melhor cooperar na seara do Cristo. Não tem como eu, estando com sérios problemas, vir aqui querer doar uma energia que nem eu tenho para mim. Eu não posso doar aquilo que eu não tenho. Então, que a gente reconheça que em alguns momentos a gente também precisa ser o paciente. Isso não é se ser fraco, isso não é ser... Isso é ser humilde. Isso é aquele que valoriza realmente a tarefa. Se hoje eu não estou bem, eu coloque a minha dificuldade para o coordenador da tarefa, ou então para atendimento fraterno. E naquele momento, eu me afaste da tarefa. O trabalhador passista, ele ajuda sem perguntar. Não cabe a nós, como trabalhadores do passe, querer entender por que aquela pessoa está passando por aquele momento, por que ela está lá tomando passe, por que ela está ali, quais serão as dificuldades dela. Não cabe a nós detalhes, muito menos interrogá-la durante a atividade. Porque se ela quiser falar, ela vai passar no atendimento fraterno e lá ela vai se abrir, vai contar suas dificuldades e lá ela vai ser orientada da melhor maneira. Então, que a gente tenha muita discrição
E tampouco sair de lá falando quem estava lá, quem passou por lá, quem chegou na casa espírita. Todas as atividades dentro da casa espírita é como se fosse um sacerdócio. E a gente tem que honrar essa atividade. Não interessa quem aqui foi ajudado, quem aqui foi orientado, porque nós somos os atores coadjuvantes da atividade. Quem é o ator principal é Jesus e a espiritualidade amiga. A gente tem que entender a nossa situação na tarefa. Não cabe a nós. A gente não sabe quanto essa pessoa não venceu para chegar numa casa espírita. E daí talvez por uma fala inapropriada da nossa parte ele se afaste. Então que a gente tenha cuidado e discrição. A transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular, isso já foi visto, né? Que não precisamos, a simplicidade é o melhor passe. Lembremos de Jesus. Jesus apenas impunha as mãos, ele não instalava, ele não falava, ele apenas fazia uma prece, impondo as mãos. Que a gente então tome uma atitude semelhante à dele. Disciplina é a alma da eficiência. O passe, como qualquer outra atividade, ele necessita disciplina. Tem horário para iniciar, não tem horário para acabar. A atividade do passe não tem hora para acabar. Enquanto tiverem pessoas a serem atendidas, estas serão encaminhadas para o passe. Disciplina também é o pré-requisito do estudo, que o trabalhador do passe esteja vinculado a um grupo de estudos, ao ESG, e principalmente ele faça a preparação evangélica. O que é a preparação evangélica? Ele assista a palestra antes do passe misto. Como que a gente vai chegar na casa, às vezes com as atribuições do dia a dia, correndo, e ir para uma sala de passe aplicar passe? A gente venha, se prepare com a palestra, estude num grupo de estudo, e daí sim a gente vai ter condições, vai fazer a nossa parte para que a espiritualidade venha e faça a parte dela. Que a gente pense bem antes de aceitar essa atividade, porque palavra empenhada é lei do coração. Uma vez que eu diga, eu venho, eu estou trabalhando no passe, eu lembre que naquele dia, naquele horário, eu preciso estar na casa espírita. Claro que há momentos que por uma dificuldade ou outra, por uma viagem, ou por alguma situação específica, a gente não consiga vir. Então, que a gente avise, que a gente seja responsável, avise a equipe, avise os trabalhadores da casa, para que seja então providenciado um substituto. Que quando a gente, depois de dar a nossa palavra, que a gente cumpra aquilo que a gente falou. O bem eterno é bênção de Deus à disposição de todos. Então lembremos nós que nós então estamos ali para colaborar, que não cabe a nós fazermos nenhum questionamento, e também que a gente não fique a perceber, não fique envolvido em ver os resultados daquilo que a gente faz. Muitas vezes a pessoa chega ali para receber o passe, ele recebeu a energia salutar, às vezes recebeu durante todo o tempo que necessitava, e ele deveria ter ido lá fora e fazer a parte dele, ele não faz. Então não cabe a nós solucionar o problema dele. A gente tem que ir ali fazer a nossa tarefa, e cabe a ele fazer a parte dele. O médico nos dá a receita, mas quem tem que tomar o remédio é o doente. O professor ensina a lição. Quem tem que fazer a prova? O aluno. Nós, como passistas, vamos lá cooperar, ajudar, transmitir a energia, tudo aquilo que a gente tem de melhor, mas a pessoa também tem o compromisso dela, então ela tem que sair daqui e fazer a parte dela. Não cabe a nós dizer, mas será que eu não ajudei? Será que foi pouco? O que eu fiz? Será que eu não fiz bem feito?
ela não sai dessa dificuldade, porque não cabe a nós. A gente tem que chegar aqui e fazer a nossa parte. Qual é, então, o momento ideal para que eu possa ser identificado como espírita? Quando é que vocês acham que vocês vão ser identificados como espíritas? Quando eu venho aqui na casa espírita? Quando eu estou com a minha família? Quando eu estou trabalhando? Quando eu estou visitando alguém? Todos os momentos nós somos espíritas 24 horas por dia. A gente tem que lembrar sempre disso. A todo momento tem alguém que te observa. Então devemos ter atitudes cristãs, atitudes espíritas, todos os momentos da nossa vida. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Mas como diz Haroldo, não tem nada difícil, né? Tem algo trabalhoso, tem uma tarefa trabalhosa. É trabalhoso nos mudar. É trabalhoso a gente modificar hábitos que a gente vem trazendo, às vezes, de muitas vidas. Mas é necessário. E chegou o momento. Não adianta mais a gente agora empurrar com a barriga. A gente precisa se alertar, perceber essas grandiosidades espirituais, essa grandiosidade nossa como filho de Deus, arregaçar as mangas, ter coragem para mexer em pontos lá que a gente não gosta muito de falar, mas é necessário. O que o trabalhador espírita deve fazer para estar na companhia dos bons espíritos? A gente só quer ter espírito amigo do nosso lado, né? A gente só quer ter a companhia de seres angélicos. O que a gente tem que fazer? Desejar o bem, mas tem que repelir o egoísmo e o orgulho que ainda a gente possui. Novamente, esse questionamento está lá no Livro dos Médiuns. Novamente, a espiritualidade diz que tem, né, que a gente tem que desejar o bem, que a gente tem que vibrar pelo bem, mas a gente tem que fazer aquele trabalho interno. O trabalhador espírita jamais deve esquecer-se de que a simpatia que ele conseguir entre os espíritos bons estará na razão dos esforços feitos para se afastar dos maus. E o que este médium, né, que médium todos nós somos de alguma forma, precisa para afastar os maus? Bondade, benevolência, modéstia, humildade. Novamente eles tocam no ponto da nossa melhora, no ponto do nosso crescimento. Não basta só para ser trabalhador espírita boa vontade. A gente até pode iniciar a atividade com boa vontade, mas depois vai abrindo espaço para outras nuances, outras questões, que é a nossa transformação, que é o nosso melhoramento. Por que tudo isso? Porque daí nós vamos entender bem o que Kardec lá nos disse, que fora da caridade não há salvação, entendendo a caridade de uma forma bem mais ampla. Benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí sim nós vamos poder dizer, quando entendermos na íntegra o que essas palavras, tudo isso que esse texto quer nos dizer, quando a gente entender essa máxima de uma forma mais profunda, quando a gente entender que ela é um convite também para o nosso questionamento, para a nossa reforma, para os nossos questionamentos internos, nós vamos conseguir então dizer: eu sou uma pessoa caridosa.
eu fiz a minha parte. Muitos também poderão nos falar que não sabem se estão agindo certo ou errado, se não sabem se fizeram o que deviam ter feito. Aí eu digo para vocês que todos nós sabemos sim se agimos certo ou errado, porque todos nós temos na nossa consciência as leis de Deus. Às vezes, em alguns momentos, a gente esquece. Mas Deus vem, através dos amigos espirituais, através da doutrina espírita, nos lembrar desse nosso compromisso com a nossa melhora. Deus, ele não espera somente que a gente se melhore individualmente. É na nossa melhora individual que o todo vai melhorar. Então, nós seremos também cooperadores de Deus. Porque uma vez que nós melhoramos, o meio onde a gente está melhora, a nossa família melhora, o nosso estado, o nosso país, o mundo em si melhora. Não tenham medo, não tenham receio, porque nós nunca estamos sós nessa busca de crescimento espiritual, nessa vontade de se melhorar. Jesus já tinha dito que ele enviaria outro Consolador para que nos desse, então, o amparo, a ajuda necessária nesses momentos difíceis. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a ele, rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Vejam quanto privilégio nós estamos tendo. Nós reconhecemos quem é esse Consolador. Nós já conseguimos ter condições de entender que a doutrina espírita é esse outro Consolador. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, todos nós temos esse auxílio maravilhoso que o Pai nos dá através da doutrina espírita e através dos seus mensageiros. E ele nos dá tudo isso para que a gente se qualifique, se melhore, para também melhor servir na sua seara. A gente sabe que toda tarefa dentro da casa espírita, em alguns momentos, a gente vai estar desanimado. Em alguns momentos, a gente vai se sentir sem ânimo. Em alguns momentos, vai surgir dificuldades de relacionamento. Porque nem todos nós pensamos da mesma maneira. A gente sabe também que vai surgir alguns atritos, algumas intrigas. Mas, para responder como que a gente deve resolver essas situações, eu vou contar uma história para vocês. Essa história está aqui nesse livro, Pontos e Contos, né? Ele é do Humberto de Campos, que aqui ele assinou como Irmão X, mas é do Humberto de Campos, que a gente sabe que é o mesmo espírito, através do Chico Xavier. Ele conta aqui, nesse conto, ele fala de um homem que estava à beira de um poço, onde aquele povo lá na Cesareia buscava água, e ele estava descansando. E chegou perto dele alguns aprendizes do Evangelho. E esses aprendizes, como novos na tarefa, eles se sentiam com vontade de perguntar, questionar aqueles que já eram mais antigos
na tarefa. E eles perguntaram, então, para esse ancião, como que eles poderiam dar o testemunho deles, para que eles pudessem convencer outras pessoas que seguir Jesus era a melhor opção. E o ancião, então, fez um gesto afirmativo com a cabeça e disse para eles que ele também ia contar uma história. E ele conta, então, que um devotado judeu, que tinha sido convertido à Boa Nova, resolveu sair pelo mundo a espalhar esses ensinamentos. E ele começou essa peregrinação por uma antiga área rural na Fenícia, com o intuito, então, que ele tinha de cativar os seus amigos, libertando esses amigos das trevas, indo para a luz. Não é a vontade que todos nós temos quando entramos na casa espírita de tentar convencer todo mundo a vir, porque aqui é o melhor lugar. Pois esse jovem judeu também fez isso. Queria convencer a todos. E porque ele estava muito entusiasmado diante de novas ideias, uma proposta diferente que a Boa Nova trazia. E ele saiu, então, de Jerusalém a fim de recolher um pouco mais dos ensinamentos do Cristo através dos apóstolos, para então fazer a sua peregrinação. Ele estava com a mente modificada, com o coração cheio de vontade, e ele passou então a ensinar essas novas verdades. Com muita fé, ele saiu a falar, a tentar cativar o seu povo. Mas ninguém queria saber de perdoar os inimigos, ninguém queria saber de deixar os seus bens e seguir o Cristo. E como ele tinha essas ideias, ele foi apedrejado, ele foi xingado em praça pública, porque era uma ideia diferente. Decorrido algum tempo, ele se sentiu desmotivado, se sentiu desanimado. E ele foi então para uma outra região, perto do rio Eufrates. E agora ele seguia então, feliz, observando o céu, fazendo uma prece mental para reavivar em si essas energias boas que a Boa Nova trazia. Quando então ele foi surpreendido, perto de uma região pantanosa, por um crocodilo, que olhou então nele uma presa fácil. E ele então recuou quando ele se deu de frente com esse crocodilo. Ele sabia que não longe dali havia uma cabana. E ele então não pensou duas vezes e se dirigiu para essa cabana. Chegando perto da cabana, a cabana já não existia mais, ela tinha pegado fogo. Ele então lembrou de uma ponte que tinha ali próximo também para atravessar para outra margem do rio. A ponte também já não existia, ela tinha sido carregada por uma grande enchente. Quando ele percebeu, já não era só um crocodilo, já havia mais 2, 3 que se juntavam àquele primeiro, tentando abocalhá-lo. Ele lembrou, avistou 2 árvores, subiu numa, esta caiu, subiu noutra, essa também tombou. E ele foi para perto de um vale, perto de um buraco, que ele pensou em se esconder daquelas feras. Dentro desse buraco tinha uma cobra, também com vontade de lhe morder. Chegou perto de uma montanha, subiu rapidamente, tentando também se afastar daqueles animais, quando ele se deu de cara com um penhasco. Então ali também ele não teria chance
de fugir. Foi então que ele se rendeu, se ajoelhou e mentalmente, então, ele pensou: mestre, cumpra-se no escravo os desígnios do Senhor. Foi quando ele percebeu, não longe dali, uma tênue neblina, e dentro dessa neblina vinha saindo dentro dela próprio Jesus, que tinha, pela sua superioridade moral, né, condições, e afastou aqueles crocodilos de perto do jovem aprendiz. Depois que ele contou essa história sobre os crocodilos e sobre esse jovem, o ancião disse então para os rapazes que todos os seguidores do Senhor, que somos todos nós vamos encontrar adversários no nosso trabalho, adversários também enquanto a gente tenta essa purificação interna. Quanto mais adiantado, quanto mais a gente avançar na escala evolutiva, mais situações difíceis nós teremos que enfrentar. Maior será o número de testemunhos que nós seremos convidados a dar. Porque as dificuldades, os obstáculos, as perseguições, as incompreensões são feras simbólicas, disse esse ancião. Há discípulos, disse ele, que encontram um crocodilo por dia. Outros encontram um crocodilo na semana. Outros um no mês. Mas tem pessoas, tem trabalhadores espíritas que encontram dificuldades de hora em hora, dependendo daquilo que eles têm para passar. Nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de desânimo, todos os recursos exteriores que nós usarmos para resolver esses conflitos não serão suficientes. Porque vocês sabem aonde estão as respostas para todas as nossas inquietações? Dentro de nós. Nós é que temos, no nossa consciência, no nosso íntimo, as respostas para essas dificuldades. Cabe a nós nos questionarmos interiormente, cabe a nós fazermos essa revisão e nós buscarmos no nosso íntimo aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa buscar forças, buscar o remédio para solucionar. Todos nós temos condições de encontrar em nós mesmos aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa melhorar. Com certeza, não é o bastante simplesmente existir. Não é o bastante dizer que ganho o suficiente para viver e sustentar minha família. Faço um bom trabalho, sou um bom pai, um bom marido, um assíduo frequentador da igreja. Tudo isso é muito bom, mas é preciso algo mais. Procurar fazer algo de bom em algum lugar. Todo homem precisa, a seu próprio modo, fazer de si alguém mais nobre e reconhecer seu próprio valor, mesmo que seja algo bem pequeno, pelo qual não há retribuição. Faça alguma coisa por aqueles que necessitam da ajuda humana, apenas pelo privilégio de servir. Lembre-se de que não vive num mundo todo seu, pois seus irmãos também estão aqui. Então esse é o convite que a gente faz para todos nós, que a gente use o nosso aprimoramento, mas que a gente também arregace as mangas e venha ajudar, que a gente venha cooperar na seara do Cristo. Porque tenho certeza
que aquele que perseverar até o fim, esse sim vai ser salvo. Esse sim vai colher as alegrias de ter bem plantado, de ter bem semeado. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Esta é sua missão. É nisso também que encontrará a satisfação real. O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que os professam. Então nós teremos sim louvores, se a gente bem uso fizer dessas qualidades que todos nós temos dentro de nós. A gente só tem que ter vontade de deixar que elas venham para fora, que elas renasçam, que elas floresçam. Para encerrar, eu vou deixar um vídeo, que é o convite que Divaldo faz a todos nós. Na verdade, é Joana que faz esse convite, mas é na voz do Divaldo que a gente vai ouvir. Tua conduta, onde estejas, encontram-se tesouros inimagináveis aguardando as tuas mãos ativas. Na terra generosa dorme uma rica seara. No córrego cantante encontra-se uma usina em potencial. Na estela de pedra está oculta a coluna. Todavia, todos aguardam a ação transformadora do trabalho. O solo espera o arado e a semente. A corrente de água necessita da adequada canalização. E a pedra, o instrumento que atalhe para o fim a que seja destinado. Assim o ser espiritual, que traz presente a divindade, e aguarda se desfaça os impedimentos para que se estue exuberante. A educação será o recurso vigoroso que te ofereça os valiosos bens, por enquanto adormecidos no teu íntimo. O cérebro, necessariamente iluminado pelo conhecimento, fará que se apresentem a inspiração e o verbo, a técnica e o pensamento robusto, para o milagre das transformações que devemos operar. O coração sublimado sofrerá a torrente de paixão, abrindo espaços para os sentimentos de elevação, a exteriorizar-se na tua conduta modelo e demonstração do que conduzes intimamente. A dor e o trabalho sejam considerados os maravilhosos cooperadores do teu crescimento. A bondade e o amor constituam-se os operadores da tua renovação, a fim de que, em todos os momentos, a tua conduta reflita os teus ideais, e eles sejam a tua vida, em nome do bem incessante que fulge à frente, e desejas repartir com toda a humanidade, que aprendes a amar, e desejas servir desde agora. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para transmitir para vocês. Eu desejo a todos que já são trabalhadores, a persistência, bom ânimo, vontade, disciplina. E todos aqueles que estão iniciando, boa vontade, bom ânimo, coragem, disciplina, para que a gente juntos possamos acalmar, serenar, cooperar com o Cristo, certo de que tudo isso nós colheremos os bons frutos. Obrigada e que Deus possa permanecer conosco, que todos tenhamos um fim de semana proveitoso,
de uma semana que se inicia com muitas bem-aventuranças e que não nos esqueçamos nunca que Deus, através da nossa ligação sincera pela prece, nos dá as respostas, nos intui, nos ajuda. Obrigado, Pai, por esses momentos de luz em nossa vida, que possamos ser instrumentos habilitados ao serviço, que possamos a cada dia, pelo nosso reequilíbrio, pela nossa vontade, estar mais junto de Ti, reconhecendo no enfermo, no aflito, no irmão, a Tua presença, e que possamos tratar esse irmão, este aflito, com muito amor, com muita bondade, e que estejamos sempre predispostos ao trabalho, predispostos à nossa reforma íntima, predispostos a cooperar como trabalhadores da última hora. Obrigado por tudo que nos oferta a cada dia, em especial essa casa espírita que nos acolhe. Obrigado por estes momentos. Agradecido pela Tua presença, te pedimos permissão para encerrar o estudo desta tarde. Que assim seja. Obrigado pela atenção.